Eu quero ler 2 versículos de uma parábola, depois faremos menção à parábola, mas ela é mais conhecida do que andar para frente. Essa parábola, desde criancinha a gente ouve, e ultimamente eu tenho visto a riqueza, já preguei aqui sobre ela de várias formas. Algumas vezes, ou a maioria das vezes, a gente ouve a pregação penalizando esse filho, o filho pródigo, criticando como é que ele sai de casa. Mas hoje eu quero ver sob uma nova ótica. Eu quero, sem dar razão a ele por ele ter abandonado a casa do pai, mas dizendo as vantagens que nós temos e os benefícios que nos são concedidos quando nós conhecemos a casa do Pai. Lucas capítulo 15, os 2 versículos que eu vou ler são o 18 e o 19. Aliás, vou ler a partir do versículo 17. 17, 18 e 19. Vamos ler 3 versículos. Diz assim: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Pai querido, fala conosco através da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Queremos revelação de Deus. Queremos uma palavra rema neste momento, vinda direta do teu coração, do teu trono, para o nosso coração. Precisamos disso. Fala o que tu quiseres falar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, nós abordamos aquela passagem de Êxodo, capítulo 5, quando o faraó diz a Moisés que não ia deixar o povo ir, quando Moisés estava lá, foi enviado por Deus para retirar o seu povo, e faraó faz menção ele faz uma colocação e dá uma ordem para que aquele povo deixasse de adorar a Deus. E eu quis demonstrar, e acho que consegui passar para a igreja, a diferença entre sermos dirigidos por Deus e sermos dirigidos pelo mundo. Quando recebemos todas as coisas que o mundo pode nos dar e nós aceitamos receber, e quando nós abrimos mão disso tudo e recebemos as coisas que Deus pode nos dar e quer nos dar. Foi quando o faraó disse assim: enche esse povo de trabalho. Eles estão querendo adorar a Deus porque eles não têm o que fazer, eles estão ociosos. E se eles tiverem muito trabalho, eles não vão ter tempo de pensar nisso. Mas a abordagem que nós quisemos dar, e por isso eu disse que ela tem um link com a mensagem de hoje, por incrível que possa parecer, a abordagem é que Deus diz: eu vou mostrar a vocês o que é depender de alguém. Vocês têm recebido, têm dependido e têm recebido, mas eu vou levá-los para o deserto. Eu vou montar uma nação santa, uma nação separada, diferente, monoteísta, que só tem um Deus. E quero mostrar e demonstrar a vocês o meu amor, e ainda que não peçam, eu darei. Vocês serão meus dependentes se andares no meu caminho. Nessa mensagem do filho pródigo, que nós conhecemos suficientemente bem, como eu digo, as crianças do Kids sabem e dão aula disso, Deus me leva a avaliar sobre o arrependimento.
O título que eu dei para essa mensagem é Bendito Arrependimento. Se nós soubéssemos o poder que há no arrependimento, nós seríamos mais vitoriosos, mais prósperos, andaríamos mais leves. O poder do arrependimento para Deus é algo indescritível. Mas nós temos algumas coisas que nos impedem ou nos bloqueiam de nos arrependermos. E uma delas é o orgulho. Como é difícil dizer eu estou arrependido. Mas a gente pode dizer assim, eu estou arrependido de ter ajudado aquele irmão. Isso a gente fala com facilidade. Estou arrependido de ter emprestado esse dinheiro àquela pessoa. Aquilo é um ingrato. Mas eu estou arrependido de tomar essa decisão tão errada que eu tomei. Meu amado, minha amada, me perdoem que eu estou arrependido de fazer o que eu fiz. Isso é muito difícil. Porque isso, na nossa visão, denota uma fraqueza. Denota que nós erramos e somos fracos e perdemos. Não, nós começamos a ganhar. Essa é uma parábola, ou seja, não existiram essas pessoas. Parábola é algo que Jesus criava, mas ele não criava assim. Havia um avião, Boeing 737, que voando, os caras dizem assim, mas eu nem sei o que ele está falando. Então a parábola é de algo que existia, para que as pessoas compreendessem e fizessem as comparações. Então, nessa parábola, ele diz, um homem tinha 2 filhos, e o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me parte da herança a que tenho direito. Primeira coisa que nós vemos aqui, é aquele filho dizendo, eu tenho uma herança, eu tenho algo rico na minha vida. Essa é a parte de quando nós estamos felizes com o nosso Deus, porque o pai, esse homem, representa Deus. E os 2 filhos representam nós. O filho que se arrependeu e o filho que ficou irado porque com inveja, porque o outro arrependeu e teve um monte de coisas. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, mas se passou um tempo. Às vezes isso passa batido. Não se passou muito tempo, mas se passou um tempo. E o que é muito tempo para você? Pastor, para mim é 1 ano. Para mim é 2 anos. São 2 anos. Para mim, 6 meses, 1 semana. Mas passou um tempo. Nós não sabemos aqui quanto tempo passou. Mas o que Jesus está fazendo questão de dizer é que passou um tempo. E o que tem isso, pastor? Ele continuou com a sua herança com o pai. O pai repartiu a sua propriedade com eles e não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, já era dele. Ele conseguiu viver com a sua herança durante algum tempo. Então Deus está dizendo, é possível. É possível você ser rico comigo. É possível você possuir tantas coisas comigo. Agora, é impossível você viver com tantas coisas sem mim. É impossível você ser rico sem mim. Pastor, eu conheço, desculpa, eu não queria interromper a sua pregação, mas eu conheço muitas pessoas que são completamente ímpios e são ricos. O que é rico para você? É quem tem muito dinheiro ou quem tem dinheiro e é próspero em tudo, na sua família, tem alegria. Já contei aqui que eu fui visitar uma família lá em Brusque, em Santa Catarina, quando eu estava lá pregando, e fui à casa de um homem e ele era muito rico, ele era dono de clínicas, tinha muitos carros na garagem, tinha quadros na parede, e quando ele virou para mim e disse, meu amado, eu daria tudo isso que você está vendo e o que você não está vendo, para eu ser
feliz. Mas não se passou muito tempo, e ele partiu para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. O que é passar necessidade? Baseie-se naquilo que você colocou como valores para a sua vida. Eu conheço pessoas que vivem com o mínimo e ainda emprestam. E eu conheço também, sei que há pessoas que, se tiver 10 vezes mais do que aquele que tem aquele mínimo, ele diz assim: eu estou quebrado. Porque aqui Jesus está falando do sentido de pertencermos a Ele e de sabermos dar valor ao reino. Que Jesus está querendo dizer que não é possível, que vocês ainda não sacaram a grande sacada, que vocês me pertencem, e se me pertencem, eu sou suficientemente capaz para levá-los até chegarmos à nossa Jerusalém celestial, que eu vou cuidar de tudo. Quando o faraó bloqueou as palhas para entregarem a eles para fazerem os tijolos, e eles teriam que eles mesmos buscarem, o faraó estava agindo, eu não mencionei isso de manhã, mas eu vou te dizer agora, ele estava agindo sob ordem de Deus. Foi Deus que endureceu o coração dele para várias coisas, e endureceu para ele também. Você vai lá para mostrar que o que vale é o que está no Salmo 127, que ainda vai ser escrito. De que adianta o homem trabalhar se o Senhor não for com ele? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o que Deus estava querendo mostrar é que Ele, como Deus, é responsável e tão amoroso, suficientemente para levar-nos ao final que Ele prometeu para nós, para estarmos juntos. Por esse motivo, que é faltando, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Aqui, irmãos, algumas pessoas dizem assim: ele foi para lá e ele foi comer comida de porco. Eu vou continuar lendo, você vai ver que ele não comeu comida de porco. Primeiro, que não era comida ruim, era uma comida própria para os porcos, que ele desejou comer, mas ninguém lhe deu. Disseram: essa é para os porcos. E aqui eu vejo uma palavra profética. Aquelas pessoas que estavam ao redor dele, o empregador, poderia não conhecê-lo, poderia até não conhecer profundamente o Deus dele, mas sabia: eu não posso humilhá-lo tanto, eu não posso ir a levá-lo tão baixo. Ele pode cuidar dos porcos, mas eu não vou deixar que ele coma a comida dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago, olha o versículo 16, com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Então, você que aprendeu na escolinha lá que ele comeu comida de porco, então, não, ele não comeu. Mas não comeu não é porque ele não quis comer, não. É porque o Senhor impediu que ele comesse. Deixa eu te dizer nesta noite, se você sabe quem é você, ainda que por um instante você se afaste, Deus não te esqueceu. Não vai te esquecer. Você tem dentro de você algo que só você e eu, ou a igreja, pode ter, que é o Espírito Santo. E vá você para onde for, o Espírito Santo vai clamar dentro de você dia e noite. Você pode empaná-lo,
o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Você pode fazer isso. Então, se ele diz não entristeçais, é porque o Espírito Santo pode ficar triste com você. Se você pode apagar o Espírito Santo, se ele diz não apagueis, é porque você pode apagar no sentido de deixar no subsolo dos seus sentimentos. Mas ele está lá. Basta você fazer o que esse moço fez. Caiu em si. O que é cair em si? Arrepende-se. E diz: Espírito Santo. Aqui ele estava conversando com o Espírito Santo. É uma figura. Amém ou não? Amém. Eu quero que nessa noite você saia daqui sabendo o valor que você tem para Deus. E ainda que você erre, ainda que você peque, Deus não quer que você continue. Mas no momento que você se arrepender, Ele te recebe como o filho do rei, que é quem você é. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo. Quando ele diz: eu falei comigo mesmo, eu falei com o Espírito Santo. Quando eu converso comigo mesmo, eu estou conversando com o Espírito Santo, irmão. Eu não sou doido. Eu estou conversando. Você já viu algumas pessoas na rua? Eu estava um dia em algum lugar aqui, almoçando aqui próximo, e tinha uma pessoa que você vê nitidamente, completamente endemoniada, carregando um carrinho cheio de trapos, e olhava, falava, são todos desconexos. Você diz assim: pastor, ele podia ser doido. Sim, mas dirigido e influenciado pelo maligno. Completamente. E quando ele fala consigo mesmo, ele está falando com o Espírito que está movimentando aquela vida. Acreditem vocês ou não, irmãos, são experiências que nós temos de vida, temos visto e vivido isso. Mas quando nós somos servos do Deus Altíssimo, isso não pode acontecer conosco. Eu vou comprovar pela Bíblia que não pode acontecer conosco. Ainda que você ouça uma palavra de maldição na sua vida, até profetizada por um cristão, por um crente, por um pastor, por alguém, rejeite essa palavra. Porque aquilo que Deus fez na sua vida, o diabo não tem condição de reverter. A não ser que você mesmo abra mão e diga: eu não quero. Então aqui está a diferença. Quando ele cai em si, ele podia não cair em si. Mas por que ele caiu em si? Porque ele tinha lembranças do que ele viveu na casa do Pai. Enquanto ele estava em casa, talvez ele não pudesse imaginar a grandiosidade da herança do Pai. Mas o Pai reparte com ele, e Jesus faz questão de dar essa diferença. Repartiu e passou um tempo, aí ele foi. Eu creio que nesse tempo que ele teve essa herança, ele ficou deslumbrado. Uau, eu tenho aquilo, eu tenho aquelas cabeças de gado, eu tenho, deixa eu ver aqui, olha quantos dólares eu tenho, quantos euros eu tenho. E quando nós começamos a ficar deslumbrados com as coisas que Deus nos dá, a impressão que passa é que nós nos reforçamos de nós mesmos. E nos ocupamos com as coisas e paramos então de adorar. Ó a mensagem de manhã. E eu aqui agora inventei uma história, que eu gosto de ler as entrelinhas. Por que ele passou algum tempo? Por que não foi imediatamente? É porque ele achou: eu quero tudo, eu quero tomar posse disso aqui. Eu quero dominar isso aqui. E de repente o pai dele chegava e falava assim: meu filho, são 9 horas da manhã, você ainda, estou vendo ali, os meus bois não comeram ainda, as vaquinhas não foram ordenhadas. Eu disse: pai, dá um tempo, eu estou tratando dos meus aqui primeiro. O senhor me deu alguns, a minha herança, eu estou tratando aqui, que se eu não tratar, quem vai tratar, papai? Meu filho, aquele mato ali, olha, você estava me ajudando nisso, daí o seu irmão foi lá para o campo, você, pai, olha só, quando eu botei aqui o meu gado nesse capim que o senhor me deu, agora que eu estou vendo que está muito alto, deixa eu capinar primeiro o meu, depois eu vejo. É assim que muitos de nós fazemos, irmãos. Cuidamos primeiro das nossas coisas, depois nós cuidamos das coisas de Deus, se der tempo.
Aí, num dado momento, eu falei, esse velho está muito chato. Está pegando muito no meu pé. Eu vou juntar tudo e eu vou vazar. Vou para um lugar onde não haja ninguém me pegando no pé. O que faz isso? É a nossa autoconfiança. É nós acharmos que somos capazes pelo que temos, quando nós devemos dizer, eu sou valoroso pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ele garantiu-se no que é falho. Porque o segredo não eram as riquezas, era o gestor das riquezas. Porque vai para lá e volta para cá, o pai continuava lá com a fazenda. Passaram-se alguns anos, tempos, não sei quanto, aqui a Bíblia não diz, passado algum tempo. Aconteceu uma coisa, mas aqui não afetou. A fome afetou lá, não afetou aqui. E o Senhor é dono de todas as terras. Mas por que então ele deixou afetar lá? Porque o filho precisava de aprender. Ele levou a herança do pai. Isso é positivo. Isso é positivo. Ele não deixou o Espírito Santo para trás. Ele levou. É possível você gastar o Espírito Santo? É. Mas ele não perde o seu valor e nem o seu volume. Ele só é empanado, abafado. É quando você vai só usando e não adora, não vai enchendo o seu tanque, só vai, põe 50 litros de gasolina no tanque do teu carro, que cabem 50, está cheio, e ele vai ficar cheio, se você não andar. Mas quando você começa a andar, ele vai esvaziando. Mas ali tem lugar para encher mais. Quando nós adoramos a Deus com a nossa vida em sacrifício, sacrificamos. O que é sacrificar a Deus? É o tempo todo estar na sua presença, pedindo perdão por aquilo que fizemos e não deveríamos ter feito. Mas além de pedir perdão, é adorar mesmo. Senhor, Tu és tremendo. O que é isso? O Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo demais. O Senhor é o Senhor de todas as situações. Não há quem possa resistir. Foi essa a oração inicial de Josafá. Pode olhar lá. Nós temos que ter mais tempo para falar com Deus. Pastor, eu falo 5 minutos. É muito tempo, pastor. Quase que eu não consigo falar. Mas você gasta pelo menos 1 minuto para adorá-lo. Quais são os efeitos nessa herança que esse moço levou? Primeiro, apesar de tudo, ele não virou mendigo, como a história de alguns na escolinha dominical diz que ele virou mendigo. Não, ele não virou. Sabe por que ele não virou? Porque ele era um servo de Deus. Não. Ele tinha um pai que zelava por ele. E quando ele foi, o pai nunca mais deixou de esperá-lo. Tanto que quando ele volta, o pai o avistou e correu e abraçou. Então ele nunca deixou de ser filho. Você, por pior que seja o teu problema, Deus está te dizendo assim: arrepende-te. Eu ainda sou teu pai. Eu não vou deixar. E se todos te abandonarem, o salmista diz: eu, contudo, não te desampararei. E o Salmo 37, versículo 25. Se você não conhece, você sabe o que está escrito lá. Você talvez não saiba o que está no Salmo 37, 25. Diz assim: eu fui jovem. Olha a profundidade desse versículo que Davi vai falar. Eu fui jovem e já estou velho. E eu digo, eu, Isaías, já fui jovem e estou quase velho. E nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes
E eu fui perguntar a Deus: Senhor, por que eu escreveria a Bíblia diferente, né? Você sabe que eu e você escreveríamos, né? Eu fui jovem e já estou velho, essa é a minha escrita. Eu nunca vi um justo e seus descendentes abandonados. Ah, mas por que está separado? Por uma coisa que você vai ver aqui. Eu fui justo, eu fui novo e hoje sou velho, nunca vi o justo abandonado e nem as suas descendências sem provisão. Você entendeu o que eu falei? Mendigar, só mendiga quem não tem provisão, quem não tem provedor. E esse moço falou assim: puxa vida, eu tenho provedor, eu não estou me sentindo digno. Sim, porque ele está arrependido, ele fez bobagem. Ele foi viver todas as coisas que ele poderia viver na casa do pai. Primeiro ele se encantou com tudo que tinha, e ele resolve, se aborreceu lá com alguma coisa, um pito que o pai dele deu nele, sei lá, em dado momento, e foi viver longe do pai. E ali, a segunda coisa, ele avaliou a diferença de trabalhar com a bênção do pai. Sabe por que ele avaliou? Porque ele trabalhou na casa do pai. E ele sabia, ele conhecia os métodos do pai. Apesar de, às vezes, o pai ter chamado a atenção dele, mas ele via, não como o pai o tratava, mas como o pai tratava os mais pobrezinhos, os trabalhadores lá, os inferiores. Isso fez uma diferença muito grande, porque quando ele chega no mundo, no lugar para onde ele foi, na parábola de Jesus, ele percebeu que as pessoas medem você pelo que você tem. Quando você é medido por Deus pelo que você é. E quando ele tinha amigos, e quando ele não tinha mais, ele não tinha amigos. E ele disse assim: tem alguma coisa errada, porque na casa do meu pai não é assim. O meu pai trata os trabalhadores com honra. E ele diz aqui: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Então ele avaliou a diferença de trabalhar com a bênção do pai. Ele tinha parâmetro do que era melhor. Meu amado e minha amada, se você está aqui com algum tipo de problema, está desanimado, está com vontade de afastar-se das coisas de Deus, está decepcionado, você até pode ir, mas você conhece os parâmetros da casa do pai. Você sabe que aqui tem cura na casa do pai. Não estou dizendo na igreja Shalom, mas também na igreja Shalom, na igreja presbiteriana, na igreja Nova Vida, Vida Nova, Lagoinha, Batista. É a casa do pai, com vários compartimentos. Tem cura, tem libertação, tem comunhão, tem conselhos. Eu imagino que esse moço: meu pai, o pé daquele boi que eu tinha lá está com bicheira, como é que eu trato? Aí o pai disse assim: ó, faz assim, assim, assado. Ou outro colega vem fazer. Quando ele chegou lá fora, disse: não tem jeito não, dá um tiro na cabeça dele que ele vai morrer logo, porque isso aí você não presta. E a gente começa a desperdiçar as coisas. Ele tinha, além de conselhos, ele tinha aconchego, ele tinha provisão, ele tinha ajuda em tempos difíceis. Irmãos, como nós somos ingratos. Quando abandonamos a casa do pai, nós somos ingratos, erramos. Apesar disso, eu vou repetir para você antes que você pense: mas Deus te ama assim mesmo, você é filho. Você é filho, não deixa o diabo dizer que você não é filho, você é filho. O diabo diz que você não merece, realmente não, mas você tem direito. Pelos nossos méritos, não, você fez por merecer, você não fez nada por merecer. É engraçado isso, né? Eu fiz, mas eu não fiz nada, por isso que eu sou mais que vencedor. Esse é o sentido desse. Eu sou mais que vencedor, somos mais que vencedores por aquele que não somos. Por que eu sou mais? Porque eu não lutei, eu não paguei nada, então eu venci sem ter direito de vencer.
Por isso eu sou mais do que vencedor. Então não é pelos meus méritos, mas é porque o Senhor, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso. O que é que ele conquistou na cruz? Aquilo que o filho conquistou na casa do pai. Tudo que o pai ia tendo, o filho ia tendo. O pai ia tendo, ele ia tendo. Passa despercebido, né, irmão? Passa com você, passa comigo também. Sabe de onde eu vim? Daí. Há pouco tempo atrás eu era um leigo aí também. Eu sou igual a você, você é igual a mim, somos iguais perante Deus. Aprove a Deus me colocar aqui para temporariamente estar levando um rebanho a um lugar que Ele vai me conduzindo. Mas daqui a pouco vai ser outro. Mas esse rebanho vai encontrar com um verdadeiro pastor. Amém ou não amém? Amém. Impossível, ele avaliou, porque é impossível esquecer aquilo que de bom o nosso Pai faz aos que o servem. No mundo ele viu a acepção de pessoas, que é diferente de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos honra e nos dá fartura. Foi isso que aconteceu com ele lá. E ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho, versículo 19, e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do Pai. Ninguém se arrepende e fica no arrependimento. Para o arrependimento concretizar, ele tem que tomar uma atitude. Se não tomar atitude, não adiantou nada, ele teve um remorso. E ele vai. Quando seu pai o viu e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Irmãos, o pai não ouviu o filho. O pai não quis nem saber o que o filho estava falando. A impressão que eu tenho é que ele tapou a boca do filho. Estraga não, vou fazer uma festa agora para você, porque eu não faço acepção de pessoas. E você talvez tenha se esquecido que é meu filho, mas eu não esqueci que eu sou seu pai. E ele trata o menino, o rapaz, o moço, com fartura, mas com honra. E esses sinais aqui que Jesus fala são sinais de Deus para as nossas vidas, o que o próprio Jesus vai fazer conosco. Trazei depressa a melhor roupa. A roupa que ele estava era de escravo. Quando nós aceitamos a Jesus, ele nos veste com vestes brancas, lavadas pelo sangue, diz a Bíblia. E ninguém entrará no céu sem ser com essas vestes brancas. Todos nós ganharemos uma veste branca. Puro branco. Ponde-lhe o anel de autoridade. Ele não tinha nenhuma, perdeu essa autoridade lá. Agora ele recobra essa autoridade. O que o diabo quer fazer com você é que você não volte a depender desse pai, porque ele sabe que ao voltar você terá de volta a autoridade, e ele está lascado. Vai voltar a falar: em nome de Jesus, sai. Ele vai ter que sair, e ele não quer sair, então ele diz para você não voltar, que se você voltar ele sai. E põe as sandálias. Em alguma versão diz assim: sandálias nos pés. Aqui na original diz sandálias de filho, porque os escravos andavam descalços. E ele disse assim: você vai ter de novo a sua herança. Parafraseando, o Espírito Santo que estava apagado dentro de você, eu vou reavivá-lo, porque você clamou pelo Espírito Santo, e ele está aqui para te ajudar. E por último, ele reconheceu o valor da comunhão. Irmãos, esse ano de 2023
já desde agora, mas 2023 nós vamos bater firme nisso, na comunhão. As igrejas estão perdendo a comunhão, ou estão desvalorizando a comunhão. Eu quero fazer uma campanha nesta igreja, que nós possamos chegar 10, 15 minutos antes de todos os cultos, para conversar, para bater papo, porque aqui dentro nós não conseguimos conversar. E conversar mesmo, conversa, como é que você vai? Você está bonita, hein? Você comprou essa blusa onde? Eu comprei não sei, pô, barato, hein? Pô, me dá o endereço. Isso faz parte, irmãos. O que você está fazendo para ficar tão bonito assim? Estou tomando um chá. Que chá é? Um chá de cadeira lá. Eu fico lá esperando o médico 2 horas e o médico não me atende. Mas quando ele me atende, vale a pena. Um chá de poejo. Vocês conhecem essa erva? Só as mais antigas. Minha mãe falava, vou fazer um chá de poejo. Nem sei para que serve esse negócio de poejo. Ele lembrou-se de sua vida antes. De que ele do momento que eles ficavam ali com prozinhos, pegando a viola, tocando, conversando, rindo, abraçando. Jamais pense, meu amado, que o seu tempo com os irmãos é um tempo em vão. Tire dos seus lábios a palavra assim, que povozinho desagradável, hein? Eu vou chegar na igreja, quando começar o culto eu já entro, e quando o pastor está impetrando a bênção, antes dele falar o amém, eu já estou vazando, porque o povo é muito chato. Mas é esse povo que ora por você, quando sai uma notícia, fulano está doente, a Shalom News bota, vamos orar, e todo mundo cai de oração, as mulheres em oração, terça-feira, toda terça elas estão fazendo isso aqui, amém ou não amém? Amém. Os homens na segunda-feira, a célula dos homens, os adolescentes e os jovens na sexta-feira, sim, eles estão tratando, os kids estão orando, vocês não sabem, irmãos, ou nem todos sabem, mas o que as crianças oram por nós é uma grandeza. Cadê as professoras do kids? Estou falando a verdade ou estou falando mentira? Jamais pense que seu tempo aqui é em vão. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu estou falando muito do filho pródigo, deixa eu falar com o pai. Sabe por que ele voltou? Porque o pai investiu naquele filho. Você não tem a dúvida, senão ele não lembraria. Eu imagino que o inimigo deve ter metido na cachola desse filho várias vezes. Ele disse, caramba, dinheiro, quanto eu tenho na conta aqui, meu secretário? Ele tinha até um secretário lá agora, né? A Bíblia não deu não, mas eu botei aqui para ele. Rapaz, você só está com 10 mil reais na conta. Ele disse, cara, eu acho que eu vou ter que voltar. Você não vai fazer isso, cara. Seu pai vai te chamar de moleque, vão rir de você, não vai não. Mas ele teve vontade de voltar. Estava conversando uma vez lá nos Estados Unidos, estava lá cantando lá, fiquei lá uns 30 dias. Aí conversa com um monte de brasileiro que foi lá tentar a vida e não estava dando certo. Temos um ali, né, que foi para lá, mas aí o Senhor trouxe ele para cá para casar com a Carla, que é o Ricardo. Vê se não é isso, gente, vê se não é isso, Ricardo. Rapaz, eu não sei não. Mas o negócio aqui não está dando certo, eu acho que eu vou voltar lá para a minha terrinha. É mesmo? Lá pelo menos, eu não sei, lá eu tenho meu pai, minha mãe, eu tenho comida. Aí alguém falava, cara, você está aqui até agora, você já aguentou 2 anos, aguenta mais, então eu vou. Mas ele teve vontade de voltar. Eu creio que na primeira necessidade que esse moço passou, ele teve vontade de voltar, mas seguraram ele, até que ele falou assim, não, eu sei o valor da casa do meu pai, mas, agora uma palavra aos pais, invistam nos seus filhos. Não deixe o seu filho enjoar da sua casa. Uma coisa que eu gostei, eu estava vendo aqui, já vi algumas vezes, mas foi na reunião do louvor, na primeira reunião que eles fizeram aí de congraçamento,
Cada um fala o que você gosta, 3 coisas que você gosta. Eu cheguei no final, alguns já tinham falado, mas eu peguei um adolescente falando. Ele disse, eu gosto da minha casa, eu gosto de ficar em casa. Tem muita gente que não gosta de ficar em casa. Marido de mulher briguenta não gosta de ficar em casa. E ele detesta feriado. Se ele não viajar, ele vai ter que ficar em casa. Não é? Mas pai, invista no seu filho para ele não gostar de ficar na casa dos outros, só. Você pode visitar. Não, mas ficar na minha casa. Quando você quer ficar? Eu prefiro ficar na rua. Invista no seu filho. Invista na sua filha. Mas você não pode investir quando ele tiver 18 anos. Não vai colar. Você tem que investir desde berço. Você tem que dar esse entendimento, mas não é carinho. Vem cá, o que você quer comer? Chocolate. 2 horas da madrugada. Meu filho, o que você pede? Papai dá. Toma chocolate. Depois chama o médico. Não é isso que eu estou falando, irmão? É corrigir o filho, dizer, filho, você vai levar muito na cara se você continuar fazendo isso. Mas não é de mim não, é do mundo. E eu bato com amor, eles batem com ódio. Eu dou umas palmadinhas em você, mas eu sei aonde eu posso bater. Eles batem na cabeça, para te deixar aleijado, tantando a ideia, tantando que fala, tantando, tomei assim, tinha um programa de televisão que o cara falava, ficou doido. Eu te corrijo como Deus me corrige, e te corrige, como Deus nos corrige, porque nos ama. Mas o mundo te corrige para te humilhar. Cuidado com os conselhos, é tudo fake news. Estamos na moda falar em fake news. Conselho que o mundo te dá é tudo fake news. Amigo que disse, amigo, vem para cá, seu pai te maltratou, eu vou cuidar de você. Sai de banda, salta rápido dessa, como dizia meu pai, pica a mula, sai de perto. Isso é fake news. Não tem ninguém que te trate melhor do que o seu pai, por mais que ele seja severo. Não conheço. Pai, investa nos seus filhos, um dia isso vai servir. Eles vão se lembrar. De vez em quando as minhas filhas, já casadas, de vez em quando eu falo delas porque eu ouço delas, eu não posso ouvir o que o seu filho fala de você, às vezes eu ouço assim, né? Mas de vez em quando elas falam, lembra assim, aquele dia que papai e mamãe fizeram assim, e deram aquele castigo, deram aquela bronca, hoje eu agradeço a Deus, que bom, mas no dia ficaram bravos. Filhos, olha os filhos, olhem para mim, por mais que seu pai te repreenda de uma forma dura, nunca diga, eu te odeio, eu odeio você porque você não me deixou eu ir na festa. Tire essa palavra da sua boca, e se um dia você falou isso, hoje ainda, você vai pedir perdão a Deus, e renegar esta palavra. A palavra certa é renegar. Eu renego, ainda que teu pai tenha morrido já, você pode renegar, que o Senhor vai escutar você. Deus não morreu, Ele vai escutar. Finalizando, o que quer dizer pródigo? Pródigo significa dizer que tem muitos bens, ou que dissipa seus bens, que espalha seus bens. Então não é errado dizer assim, Deus foi pródigo comigo, Ele me deu muita coisa, Ele esbanjou na minha vida. Então o filho pródigo é aquele que dissipa, que gasta mais até do que o necessário. Mas uma coisa, por que ele não foi chamado de filho gastador? E foi filho pródigo, e é lembrado até hoje. E Deus me mostra que ele, na hora que precisou gastar verdadeiramente, ele não economizou. Ele teve arrependimento em demasia, ação imediata, entregou-se por completo para ter de volta tudo aquilo que ele perdera. Ele não deixou o orgulho impedir a sua cura e nem a sua vitória. Lucas 15, 7.
diz assim: na parábola da ovelha perdida: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimentos. Moral da história: eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que há ao menos uma pessoa aqui hoje, e ao menos uma fora daqui, me ouvindo lá na TV, lá no YouTube, que precisa desse reencontro, porque o mundo está dizendo: você não presta, você perdeu, você não é filho. E Deus está dizendo assim: eles não sabem de nada, eu estou aqui na porta te esperando. E quando você apontar lá, eu já vou correr e pular no teu pescoço. Eu não sei se vocês podem ver Jesus aqui. Ele está aqui, ó. Olha para cá. Estão vendo ele aqui? Ele está aqui. Ou então está aqui. Ele vai pular no teu pescoço. Não permita que absolutamente nada te faça, te impeça, melhor dizendo, de se arrepender e reconhecer que o melhor lugar para você viver é na casa do Pai. Quero orar pela sua vida para nós logo a seguir passarmos para o momento da ceia. E se você, vamos ficar de pé, queridos, só para concluir, para melhorar aqui a logística. Se você tem durante essa pregação de 40 minutos aproximadamente, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou algumas coisas. Eu não sei se você captou, mas se você captou assim: puxa vida, eu tenho algo desde a minha infância, que eu tenho esse complexo de culpa ou de inferioridade, um sentimento assim ou assado. Se você conseguiu, é porque você caiu em si e disse: o meu Pai me conhece mais do que eu mesmo me conheço. E eu estou aqui para orar por você. Jesus está aqui, vai se lançar no seu pescoço. Eu não sei quantos dias eles ficaram ali em festa, mas deve ter sido uma festa muito grande. Toda vergonha foi embora. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que aconteceu uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Ninguém ousou acusá-lo. Sabe por quê? Porque Satanás não acusa quando Deus nos capacita e nos unge com a sua justiça. Ele não tem poder. Então, se você quiser que eu faça uma oração por alguma parte da sua vida que o Senhor te lembrou agora, e que você acha que possa estar enterrando alguma coisa na sua família, talvez você fosse solteiro ou solteira quando isso aconteceu, hoje você é casado, mas nós vamos renegar isso, e o Espírito Santo de Deus vai pular no teu pescoço, e vai te abraçar, vai tapar a tua boca, e vai dizer assim: festa agora para ele e para ela, em nome de Jesus. Se você está triste e anda triste, tem alguma coisa errada. Ficar triste é uma coisa, andar triste é outra. O Espírito Santo de Deus vai te alegrar hoje. Tem alguém assim que precisa dessa oração? Faz assim com a mão, eu vou orar pela sua vida. Tem mais alguém que precisa? Vem aqui à frente, você que está levantando a mão.